Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre como crer que Jesus voltará. Por que acreditar que Jesus voltará? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar algo nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. E peço que quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá certo? E vamos fazer uma oração agora para começar. Queridos amados, que o Senhor me inspire nesse momento, que o Espírito Santo me tome, fale através da minha boca, que seja apenas um instrumento mais uma vez, Senhor. Que o Espírito Santo fale através de mim e me use, Pai. E me ilumine, Senhor, que Ele esteja sempre comigo, meu Pai. Eu oro e peço, Senhor, que as pessoas que estão me ouvindo e a mim também possamos ser iluminados para aprender essa verdade. Pôr em prática, que todos estamos juntos no mesmo barco, Senhor. Que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Senhor. Eu peço e oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, né, é pregado sobre o segundo advento de Cristo, né, que ele vai voltar para nos buscar. Mas será que podemos crer realmente nisso? Né? Para entender um pouco sobre isso, vamos voltar lá no 1844. William Miller, né, pouco antes de 1844, né? William Miller, ele descobre, através dos estudos das profecias, né, que Jesus, que Jesus Cristo poderia voltar entre 1843 e 1844. Ele não bateu o martelo, não deu um dia. E ele, depois disso, ele começou a se chamar, conversou com Deus, pediu que Deus, se fosse da vontade de Deus, que ele levasse essa mensagem às pessoas, que alguém chamasse ele para pregar, e um dia chamaram. E aí ele começou então a levar, e deu início ao movimento millerita. Para entendermos bem a parte de Miller, essa história, nós temos que entender que o livro de Daniel é um livro fundamental para a gente entender a volta de Cristo. Primeiro, porque ele nos dá mais de uma profecia sobre a volta de Cristo. E uma delas é a profecia dos 2.300 anos, né? E essa profecia, ela se deu início quando começou a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém no tempo depois da época de Nabucodonosor, né? Mais especificamente na época do rei Artaxerxes, que pegou e, e, e fez o terceiro decreto. Foram 3 decretos. O terceiro foi Artaxerxes. O primeiro foi Ciro, depois Dario e depois Artaxerxes. Se não me engano, foi isso, né? Os 3 fizeram decreto. Então, o último decreto foi quando realmente começou a ser reconstruída Jerusalém. Então, é a partir daquela data, né? E aí disse que teria Jerusalém 100 e alguns anos, não vou lembrar agora o número certo, para, né, Israel, para eles, de primeiro, para que eles alcançassem a salvação. E depois disso, essa graça, essa salvação se espalharia pelo mundo, né? E aconteceu que realmente esse tempo aconteceu, e o tempo de Israel se encerrou quando Estevão foi apedrejado, né? E você vê que naquele momento acontecem duas coisas importantes. Estevão é apedrejado, pede perdão a Deus, pede que Deus perdoe os seus assassinos. E naquele momento, lá em seguida, no dia seguinte, mais ou menos, Deus levanta Paulo, o apóstolo chamado apóstolo dos gentios, para começar a levar o evangelho aos gentios. Ou seja,
ali começou a salvação se espalhar pelo mundo todo, né? Então ali já acabou o tempo de Israel. E esses 2.300 anos dá exatamente em 1844. E se nós estudarmos, acharmos as datas, acaba dando 22 de outubro de 1844. Só que Miller entendeu o acontecimento errado dessa profecia. Não era a volta de Jesus, não. Mas era um outro evento que aconteceu ali. Jesus Cristo começou o julgamento da humanidade naquele dia. Ele começou a julgar desde Adão e Eva até o último ser humano. E é o que ele está fazendo ainda hoje. Desde aquela época, está nos julgando. Para depois que ele julgar todo mundo, ele vai falar, está feito, e vai fechar o livro da vida já com os salvos. Nesse instante, o Espírito Santo vai se retirar da terra, também vai dizer está feito aqui, se retira, e a porta da graça se fecha. São os eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus, né? E aí, então houve uma decepção, porque Jesus não voltou, porque não era esse o evento. Depois, continuar os estudos, as pessoas compreenderam, muitos compreenderam que o evento estava errado, e a vida seguiu. Mas em Daniel tem uma outra profecia. O sonho de Nabucodonosor. Qual que era aquele sonho? Uma estátua com cabeça de ouro, com os braços de prata, com o busto de bronze, com o busto, né, de bronze, as pernas de ferro e os pés barro e ferro. E no final desses sonhos, a gente entende que esses sonhos aí se tratava dos reis. O próprio Daniel explicou isso lá, né? Então, o primeiro reino de ouro era a própria Babilônia. O segundo reino era os Medo-Persas. O terceiro reino, que é o Medo-Persa, que era o reino de prata. O de bronze era o reino de Alexandre o Grande, a Grécia. E o de ferro era Roma. Mas, no final, nós temos ferro e barro. O que significa que mesmo com o fim do Império de Roma, seria o reino de ferro, de alguma maneira eles continuam no poder. Eles continuam exercendo algum poder. Porque se o ferro continua ali, que significa que o reino de ferro continua tendo algum poder, né? Mas foi dividido, né? O pé tem 10 dedos, então foi dividido em 10 reinos a Roma, os romanos. Itália, Espanha, França, Portugal, tal. Dois desses reinos foram dizimados, desapareceram, ficou 8. Aí, o que fala os sonhos de Daniel, o sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou? Que veio uma pedra gigante, bateu aonde? Nos pés da estátua, né? E a estátua se desmoronou, veio uma ventania e levou tudo embora, não sobrou nenhum vestígio de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Sobrou só a pedra lá no lugar da estátua. Né? Daniel disse que essa pedra representava um reino que se duraria para sempre, que é o reino de Jesus. Então, como a gente pode ver, a cabeça de ouro já passou na estátua. A parte de prata também já passou, foi o reino dos Medo-Persa. A parte de bronze já passou, era o reino grego. E a parte de ferro também já passou, que era o reino de Roma. Então, qual é a parte que nós estamos vivendo? Os pés da estátua. Ou seja, é nesta época, nos pés da estátua, que a pedra veio e bateu. Não foi nas outras partes. O que significa que Jesus vai voltar nessa época aqui. Aquela pedra representava Cristo. Um reino que seria, que viria, como Daniel disse, um reino que viria para a terra, e esse reino, ele iria durar para sempre. Ele ia acabar com todos os outros reinos. E é só o que falta para cumprir essa profecia. E isso é uma comprovação que Cristo vai voltar. Quer outra comprovação? Vou dar para vocês. Jesus, antes de ser entregue na cruz, né, ou foi depois, não lembro agora,
Mas ele disse aos apóstolos: vou agora, eu vou para a casa de meu pai, pois lá tem muitos quartos, muitos aposentos. Vou prepará-los e depois voltarei para buscá-los, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Então isso é uma promessa de Jesus de volta, de que ele ia voltar para buscar os seus. Depois disso, quando Jesus está subindo ao céu, as pessoas, apóstolos, todos estavam ali, e alguns discípulos estavam olhando para o céu e vendo Jesus subindo. Aí Jesus subiu. Aí os anjos que estavam por ali disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que vocês viram subir voltará do mesmo jeito que ele subiu. Vocês entenderam? Então é mais uma promessa de que Jesus vai voltar. Quer outra promessa? A parábola das 10 virgens, né? As virgens foram lá esperar os noivos, né? As 10 noivas, na verdade, não é das virgens, as 10 noivas, né? Elas estavam lá esperando o noivo, cada uma com a sua lamparina, com óleo, e 5 delas levaram óleo extra. As outras 5 não. Aí passou o tempo, o noivo demorou para voltar, ela não sabia quando ele ia voltar, sabia que era naquele tempo, o óleo se apagou. A lamparina começou a se apagar, as lamparinas. Aí as que tinham óleo extra colocaram lá para manter acesa. Enquanto as outras não tinham ela. Falou, empresta um pouco pra gente, porque nós estamos pagando. Ela falou, não posso, porque não vai dar para todo mundo. A nossa lamparina vai dar pra gente, se a gente der para vocês, vai faltar para nós. E elas então saíram e foram buscar mais óleo. Nesse tempo que elas saíram, Jesus voltou. Né? O noivo, que representa Jesus. O noivo chegou e levou as 5 que estavam ali. Aí as outras 5 voltaram e viram lá o carro do noivo já com a porta fechada. Tentaram bater na porta, pediram para abrir para elas entrarem. E elas falaram, e as noivas falaram, ele falou, não, eu não as conheço. Né? Já se passou o tempo. Né? Então, é exatamente isso que pode acontecer conosco, queridos irmãos. Nós estamos sempre nos preparando, estudando a palavra. Mesmo assim, o noivo pode voltar, seja Jesus. Entendeu? Essas noivas representam nós, seres humanos, se preparando para a volta de Cristo. Somos os noivos, o povo de Deus. Os 5 noivas que tiveram óleo extra são os que estão preparados, estão sempre de vigia para estar preparados se Jesus voltar. Hoje estão preparados para ser salvos. As outras 5 representam as pessoas que estão no caminho, estão estudando a palavra, mas estão derrapando e podem ser surpreendidos. Porque também está escrito na Bíblia que Jesus vai voltar como um ladrão. Quando menos esperar, ele vai estar aqui. Você entendeu? Então, há várias coisas na Bíblia que apontam para a volta de Cristo. Né? Em Apocalipse, fala que o príncipe, que o rei deste mundo, vai vir num cavalo branco, vestido de branco, com uma espada, para buscar os seus. Fala-se na Bíblia que Jesus só voltará depois que a segunda besta demonstrar poder. Depois que 7 pragas caírem sobre os ímpios. E que quando ele voltar, aqueles que crucificaram ele estarão ressuscitados lá para ver quem foi que eles crucificaram. E aí, tanto eles quanto os ímpios vivos, naquele momento, morrerão, pois não aguentarão ver a glória de Jesus. Né? Toda aquela luz. E aí, só vai ficar vivo os salvos. Os mortos salvos serão ressuscitados e transformados naquele momento. E os vivos estarão vivos, são só salvos, como eu falei, serão transformados também. Todos os juntos serão levados, arrebatados por uma nuvem. E serão levados para o céu, a Nova Jerusalém. Lá ficaremos 1 milênio, 1000 anos. E vamos saber porque que cada um das pessoas que a gente conhece que não estão lá, porque que eles não estão. Tá certo? Então, nós podemos sim crer na volta de Jesus, porque a Bíblia nos demonstra em vários lugares falando sobre esse assunto. Se você acredita em Jesus, se você acredita na Bíblia como sendo o livro do Senhor,
É irrevogável que Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando. E é um absurdo você dar uma data para saber quando que ele vai voltar. Porque a Bíblia não fala. Né? Quando perguntaram para Jesus, quando que ele ia voltar, né? Ele respondeu, isso aí só meu pai sabe. Nem ele mesmo sabia. Né? Então não tem data para saber quando ele vai voltar. Nós só sabemos que ele vai voltar. E Deus está preparado, vigia, porque vai ser de repente, né? Vai ser como um ladrão de repente. Assim como foi o falso arrebatamento da novela Apocalipse, né? Secreto, a pessoa estava uma outra, uma sumiu, outra ficou. Vai ser mais ou menos assim. Só que não vai ser um arrebatamento secreto, porque, segundo a Bíblia, todos verão, todos os que estiverem vivos naquele momento verão Jesus descendo do céu, de qualquer lugar do planeta. E não é via televisão, não é via celular, não é via. Não, é a olho nu. Todos verão, olhar para o céu e vão ver ele descendo. Tá certo? Então não é secreto, como colocou lá. Mas sim, o que ficou lá é verdade. Um pastor foi, o outro ficou. Parte do povo da igreja foi, outra parte ficou. Por quê? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja está servindo de verdade o Senhor. Nem todo mundo que está ali dentro da igreja está sendo obediente e fiel às leis do Senhor. Nem todo mundo que está dentro da igreja está ali com toda a vontade sincera de servir ao Senhor. Nem todo mundo. Muitos estão ali, mas estão ali por conveniência. Derrabam, menosprezam as leis, né? Sabem que tem que seguir, mas falam, não, eu vou cair, só uma vez vou pecar, Deus vai me perdoar. Essas pessoas não estão entendendo a gravidade do que estão fazendo. Pode ser que naquele momento que eles pecarem, Jesus retorne. E aí eles vão ficar para trás. Tá certo? Não existe igreja nenhuma do demônio, nem igreja nenhuma que todo mundo vai ficar. Não, qual é a igreja que todo mundo vai salvar? Nenhuma. Nenhuma. Todas as igrejas são salvos e perdidos. Todas. Todas as igrejas. Não tem nenhuma que, que, que vai ter só salvos, nem só perdidos. Todas. Porque tem gente boa e ruim em todas elas. Então, pare de perder tempo apontando o dedo para a igreja dos outros, apontando o dedo para o outro, falando que a igreja daquele é do demônio, que aquele não sei o quê, que a tua igreja que é a seta, que a tua igreja que é de Deus, o resto do mundo, ou seja, do demônio. Não, não tem isso. Tem igrejas que ensinam, cada uma tem as suas doutrinas. Tem aquelas que estão de acordo com a Bíblia e tem outras que não estão tão de acordo assim, não faz sentido, mas pessoas sinceras muitas vezes entenderam errado e acabaram levando adiante certas coisas, né? Porque a Bíblia é muito complexa de se entender. Mas não existe igreja errada. Existe seres humanos maus, seres humanos errados, seres humanos falsos. E Deus está olhando para todos nós. E Ele sabe quem são os cristãos de verdade, quem são os verdadeiros, quem são aqueles que realmente querem servir o Senhor e aqueles que estão enrolando, e aqueles que não estão afim, que querem acreditar em Deus por conveniência, porque acham que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso, mas não estão dispostos a abrir mão da própria vontade por Deus. Esses estão correndo grave risco de ficar para trás. Mas não pense, porque você está disposto a abrir mão da sua vontade de servir a Deus, que você não pode ficar para trás. Todos nós temos provações a seguir. Todos nós temos coisas que fazem nos pecar. Cada um tem a sua tentação. Né? Tem aqueles que é por compulsão de comida, tem aqueles que é a relação com o pai e com a mãe, tem aqueles que é o uso de entorpecentes, de drogas, tem aqueles que é a pornografia, a masturbação, fornicação, né? Ontem, uma mulher fez uma pergunta na Meia da Verdade, né? E o professor Leandro Quadros respondeu a pergunta dela, né? Ela perguntou se ela estaria errada, porque ela está se relacionando com um homem, né? E este homem, e ela não é casada com ele, ela mora com ele e tudo, mas ela não é casada com ele. Ela quer casar, ela é cristã, é protestante,
e o marido é católico. Ela quer casar, mas ele não quer. Se ela está em pecado. Né? O professor Leandro Quadros até respondeu que não, porque não dependia só dela. Mas eu discordo em parte do que o professor Leandro Quadros falou. Por quê? Porque não depende dela casar, mas depende dela continuar ou não na fornicação. Ela pode chegar nele e falar, muito bem, já que você não quer casar, não temos mais relacionamento. Nós podemos até continuar juntos, mas eu só vou me deitar novamente com você, só vou ter relação sexual com você se você casar comigo, senão não tem mais. Até isso acontecer. Pois eu tenho minha fé, eu sigo meu Deus, e meu Deus não concorda com o relacionamento sem o devido casamento. Então, então, é isso que ela tem que falar. Então, ela tem sim o livre-arbítrio. Ela não tem que estar se entregando para ele. Se ele não quer casar, das duas, uma. Ou ela continua com ele sem se relacionar com ele, ou ela dá um fim na relação. Então, ela tem escolha, sim. Diferentemente do que o professor Leandro Quadros falou, ela tem escolha. Entendeu? Ela pode não continuar com ele. Ela não precisa continuar. Né? Ela pode parar com a fornicação. Tá certo? Então, há uma escolha, sempre há. As nossas escolhas não dependem de outras. Nunca vai depender. Vai depender de nós mesmos. Né? Então, o que essa mulher pode fazer? Levar o bom exemplo, como disse o Leandro Quadros para ela, levar o bom exemplo ao marido, tentar trazê-lo para Deus, tentá-lo fazer entender a coisa, e quem sabe se ela realmente quer continuar com ele, um casamento. Mas ela tem que entender que ela está em pecado porque ela está fazendo a escolha de continuar. Ela sabe, ele pode ser que ele não entenda que é errado, para ele é certo, mas ela sabe que é errado. Então ele não está em pecado, mas ela está. Diferente. Ela já estudou a Bíblia, ela conhece a palavra de Deus, ela sabe que Deus não aprova isso. Então, se ela está pecando, se ela está continuando na fornicação, ela está em pecado. Agora, ele, mesmo que ele continue com ela na fornicação, ele pode ser salvo, porque ele não conhece a verdade. É diferente. É que nem, por exemplo, lá na história dos filisteus. Né? O, os filisteus roubaram a arca do Senhor, pegaram nela, fizeram tudo, não sei se abriram, que a Bíblia não fala, não aconteceu nada. Depois, quando a arca voltou para Israel, homens abriram, eles morreram. A arca ia cair, um hebreu segurou a arca com a mão lá, né? E ele morreu. Esse é Uzá, que era o nome dele. Por quê? Porque Uzá sabia que ele não podia tocar, que era errado perante Deus. Deus tinha proibido que a pessoa tocasse na arca. Agora, os filisteus não sabiam. Então, essa é a diferença. Então, para aqueles que não conhecem a lei, Deus não vai julgar, vai julgar de acordo com o que você conhece. Então, se você não estudou a palavra, você não conhece as escrituras direito, não conhece, não compreende, não conhece, não compreende a devoção do sábado, a devoção de não comer as carnes imundas, Deus não vai te cobrar por isso, Ele vai te cobrar pelo que você sabe e vai te julgar de acordo com as tuas ações. Se você é má, se você é boa com as pessoas, se você é misericordiosa, se você é piedosa, se você perdoa, se você se arrepende dos seus erros, se você realmente é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera na sua fé e devoção a Deus cristã, ou se você quer inconveniência, Deus enxerga tudo. E é isso que Ele vai te julgar. Então, neste momento, não é a guarda do sábado, não é não comer carne imunda que vai te jogar para o inferno, não. Entendeu? Não é a fornicação, não. Mas, para você que entende, como eu entendo, que a fornicação é errado, que a masturbação é errado, que comer carne imunda é errado, que não guardar o sábado é errado, se eu deixar de guardar, eu estou em pecado. Mesma coisa essa moça. Ela está em pecado sim, porque ela sabe que é errado. Ela não é obrigada a continuar se relacionando com esse homem. Entendeu? Ela pode simplesmente falar, não quero mais. Né? Ela pode até continuar com ele, mas eu não vou ter relação sexual com você enquanto você não casar comigo. A minha religião não permite, a tua permite, a minha não permite. Então você vai respeitar a minha religião. Né? Mas você vê, este caso dessa mulher está acontecendo por quê? Porque ela está se relacionando com um homem que não é da mesma fé que ela. Ela está quebrando uma outra orientação de Deus. O que ele disse para os israelitas? Não casar com gentios. Casar só com pessoas ali do próprio povo. Por quê? Porque os gentios iam levar eles à idolatria. Mesma coisa hoje em dia. Nós não devemos casar com pessoas que não são da mesma doutrina que nós. Já pensou? Eu casar com uma moça católica. Eu sou adventista. Eu guardo o sábado. Ela não vai entender.
né? Se ela for muito devota, ela vai guardar o domingo, porque a igreja católica guarda o domingo. O que, que vai acontecer? Eu não vou querer sair no sábado, ela não vai querer sair no domingo, a gente trabalha, não vai ter dia para sair. Outra coisa, ela não vai respeitar a minha guarda porque ela não vai compreender, né? E aí vai começar a confusão, não vai dar certo, entendeu? Eu vou querer na igreja no sábado, ela vai querer no domingo. Pronto, tem um problema, vai dar conflito, tá entendendo? Não dá certo. Então, essa mulher também está com esse problema, porque ela está deixando de seguir uma orientação de Deus. Salomão caiu em pecado porque ele deixou de seguir uma orientação de Deus. Davi caiu em pecado porque ele deixou de cumprir uma orientação de Deus. Qual que é a orientação de Deus? Que eles casassem com uma só mulher. Davi arranjou um monte de mulher, né? Ele se fez parecido com os reis das outras cidades. Salomão casou com um monte de mulher, teve perto de 1000 esposas lá, com concubinas juntos, tudo. Pra que isso? Então, e pior, casaram com mulheres estrangeiras, principalmente Salomão casou com mulheres estrangeiras. Davi acho que só casou com mulheres israelitas, mas Salomão casou com mulheres estrangeiras. E isso, Davi casou com uma estrangeira também, né? A filha do é verdade. Ele casou com uma estrangeira também. Então, você vê que isso aí traz problemas. Você vê, quem era a mãe de, de do Absalão, que tentou roubar o trono de Davi, causou aquela confusão, matou o irmão, era justamente a mulher estrangeira de Davi. Esta mulher estrangeira, ela é quem era quem era quem é, causou problemas a Davi, né? Filho dela causou, né? Tentou roubar o trono. Não é assim, queridos irmãos. Eu não sei se a gente também era estrangeira, não tenho certeza. Mas, né, a outra mulher de Davi. Mas foi pelo menos uma estrangeira e teve, então cometeu mais um erro. Não seguiu a orientação de Deus. Por que, que nós temos que desviar do nosso caminho? Quanto mais a gente desvia, deixa de seguir a orientação, mais nós vamos sofrer. Será que a gente não percebe que essa pandemia que teve foi por conta de um desvio da palavra de Deus? Se tivesse seguido as orientações de não comer as carnes imundas, essa pandemia que nós sofremos, quantos seres humanos que morreram nessa pandemia? Muitas e muitas pessoas morreram nessa pandemia. Pessoas que ficaram com sequela. Minha mãe até hoje tem dificuldade de sentir gosto das coisas. Meu pai ficou com problemas de saúde, perna fraca por conta disso. Tudo por quê? Porque um ser humano lá na China não cumpriu a vontade de Deus. Será que é difícil de entender isso? Quantos exemplos mais precisa para a gente seguir a vontade dele? Será que nós vamos precisar o quê? Vai precisar o quê para a gente entender, gente? Está na cara. Jesus vai voltar. Não falta muito, não sabemos quando. Pode ser que seja daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, não sei. Pode ser 100 anos, não sei. Mas ele vai voltar. Nós estamos na última era ali da profecia da estátua. Isso é fato. Então, isso todos os estudiosos concordam. Então, nós precisamos entender que há vários chamados na Bíblia para a volta de Jesus, né? Que ele vai voltar com exércitos de anjos. E depois ele vai vir uma terceira vez para castigar os ímpios. Então, queridos irmãos, temos que entender que Jesus, ele vem para castigar os ímpios e a última vez. Então, temos que entender, ele vai voltar para buscar os seus. Será que nós estamos prontos? Né? E eu falo para aqueles que estudam bastante a Bíblia também, será que você está preparado mesmo? Será que eu, anjo, estou preparado? Pode ser que nesse momento sim, mas pode ser que daqui a uns 2 minutos não. Porque pecado a gente vai cometer sempre. Mas nós temos que aprender a pecar, se a gente quer em pecado, por não suportar mais a tentação, a gente se arrepender rapidamente, né? E eu, às vezes, caio no pecado, começa a dar aquela vontade, aquele negócio, que enquanto não realizo, não para.
Mas aí depois que eu que eu faço, que aquela vontade passar, que eu cedo, um segundo depois que passa aquela vontade, eu já me sinto mal por ter feito aquilo e já me arrependo, já peço perdão a Deus. Isso é o Espírito Santo agindo na minha vida. Você entende? Então, eu caí em pecado. Eu vou continuar pecando como todo mundo, nós não somos perfeitos. Só vamos ser perfeitos depois que Jesus voltar. Então, as pessoas têm que parar de achar que a pessoa que virou cristão é perfeita, que ela vai ser calminha, mansa, que ela vai tratar as pessoas sempre bem, que ela não vai ser grossa em algum momento, não vai estourar em algum momento. Não, o ser humano não é perfeito, né? Essa pessoa vai ter uma ação diferente, ela vai se fazer por bem, ela vai tentar tratar bem as pessoas, vai ser mais simples, até mais ingênua. Agora, agora, ela pode também cometer erros de vez em quando. Ela não é perfeita, né? Tá cuidado, queridos irmãos? Então é isso. Temos que entender isso. Não me faz perfeito. Paulo, ele se dizia que dos pecadores ele era o pior, ele era imundo, que na carne dele estava cheio de espinhos, quer dizer isso, que estava cheio de pecado, estava cheio de tentação, cheio do mal dentro dele ali, tentando levar ele para o mal, né? Entendeu? Então, mesmo os apóstolos, mesmo os profetas, todos precisam de Jesus, né? Da graça dele. Não existe nenhum ser humano que não precise. Não existe nenhum ser humano perfeito. Todos erraram, todos caíram. Coloca assim, Abraão, Jacó e, e Isaac e Jacó como os patriarcas, né, da fé. Aí eu falo para você, Abraão não pecou? Claro que ele pecou. Ele não se deitou com Agar, não teve um filho fora do casamento. Então ele pecou. Ele não mentiu quando chegou no Egito, falou que Sara era sua irmã e não falou que além de ser meia irmã dele, ele não falou que ela era esposa também. Não repetiu o mesmo erro em Ur não, em Gerar, com o rei Abimeleque? Sim. Então, tem mais uma coisa para falar? Ele errou. Jacó não enganou o pai para receber a bênção? Então ele errou, pecou. Jacó não casou com duas mulheres? Então ele pecou. Jacó depois não tomou mais duas concubinas? Então ele pecou. Né? Isaac pecou? Claro que ele pecou em algum momento. Né? E o pecado de Isaac foi o mesmo de Abraão também. Ele mentiu. Né? Ele mentiu para o rei Abimeleque, Gerar, falando que Rebeca era sua irmã. Né? E aí foi uma mentira maior, porque Rebeca nem era irmã dele, ela era prima de segundo grau. Né? Porque, na verdade, Rebeca era sobrinha, ela era, ela era filha do sobrinho de Abraão, então ela era sobrinha neta de Abraão, automaticamente ela era prima de segundo grau de Isaac. Né? Porque o pai dela, né, o Quemuel, era sobrinho de Abraão. Então, mas ela era a esposa dele, ele não contou, né? Abimeleque acabou descobrindo depois por si mesmo. Mas, então eles mentiram, mas foi por uma boa causa, mas tem um problema aí. Tem um problema. Não é problema de ser boa causa. Por que é que eles mentiram? Qual foi o motivo da mentira? Eles não confiaram em Deus. Daí o problema, tanto Abraão quanto Isaac, eles não confiaram no Senhor. Né? Eles conheciam tanto a Deus, confiavam tanto. Abraão confiou a ponto de abandonar sua família e sair rumo no deserto, sem saber para onde aquilo levaria. Mas ele não confiou que Deus ia protegê-lo de qualquer investida que o faraó pudesse dar por conta de Sara ser sua esposa ou do rei Abimeleque. Ele não confiou. Assim como Isaac também não confiou em Abimeleque. Você entende? Então, faltou confiança em Deus, não em Abimeleque, em Deus, né? Então, faltou confiança em Deus. Eles eram servos do Senhor, eram um tipo de profeta. Abraão, por exemplo, falava com Deus. Então, ele ouvia a voz do Senhor. Então, ele poderia ter consultado a Deus ali na sua fé. Senhor, devo mentir e falar que Sara é minha irmã? Ou devo falar a verdade para o faraó e falar que Sara é minha esposa?
Ele poderia ter consultado o Senhor, mas ele não fez, ele tomou atitude própria. Isso teve consequências. Abraão, ele cometeu esse erro. Isaac também teve acesso ao Senhor, ele poderia ter consultado de alguma maneira, né? Para dizer para onde deveria ir. Tanto que ele consulta, quando ele está pensando em ir para o Egito, Deus aponta outro lugar para ele ir, para Gerar, né? Então, ele poderia ter consultado a Deus, ele poderia ter, ter tomado a decisão correta, mas não. Isaac poderia ter confiado, não, eu vou confiar em Deus, nada vai acontecer, não. Ele não confiou o suficiente em Deus. Então esse foi o pecado deles. Então vai falar, não, não foi um bom motivo, foi covardia, foi falta de confiança em Deus. Eles preferiram crer na palavra de seres humanos que chegaram neles e falaram, o rei Abimeleque, ele vai matar matar você, vai matar a tua esposa. O faraó, ele costuma matar os maridos, vai ficar com as mulheres deles quando são muito bonitas. Ele preferiu confiar nessas mentiras, até parece ser de verdade, né? Mas preferiu acreditar nessas falas que Satanás impôs na mente dele ali através de pessoas próximas, do que confiar no Senhor. Qual que era a ação dele na hora que falaram aquilo? Tem que falar, fiquem descansados, eu sigo um Deus que é poderoso, e nada o faraó ou o rei Meleque, ninguém poderá fazer contra mim, se não for da vontade do meu Deus, né? E ele deveria pensar, Deus prometeu para mim que eu seria uma grande nação. Até aquele momento, Abraão não tinha filhos. Portanto, ele deveria pensar, Deus não vai deixar que eu morra antes de pôr um filho no mundo. Tá certo? Então, ele não confiou na palavra do Senhor, não confiou na promessa do Senhor. Ele se deixou levar por palavras mundanas trazidas por Satanás. E aí, foi onde ele caiu no pecado. Então, todos precisamos de pecado. Isso se não tiver outros pecados que a Bíblia não revelou. Né? Revelou só esses. Entendeu? Então nós somos falhos. Não existe ser humano perfeito. Você vê que Davi cometeu erros. Ele não adulterou, ele mandou matar. Todo mundo, veja que a Bíblia mostra erros, né? Moisés burlou a lei do Senhor e não circuncidou o filho caçula. Ele circuncidou o mais velho, Gerson, mas não circuncidou Eliezer. Por isso ele quase morreu no caminho para o Egito, para libertar o povo de Israel. Quando Zípora compreendeu o que estava acontecendo, ela foi lá, cortou o prepúcio do menino, circuncidou ele ali, botou o prepúcio em cima de Moisés e ele voltou a si, se curou daquele mal que ele estava. Por quê? Porque ele não cumpriu uma ordem do Senhor. Então você vê que ele não cumpriu. E no final lá, ele ainda deixou de cumprir a ordem de Deus de novo, que em vez de falar com a pedra, ele foi lá e bateu na pedra. Né? Então você vê que Moisés também deixou de cumprir em algum momento a ordem do Senhor. Não existe um ser humano perfeito. Não existe ninguém que nunca pecou. Não existe. Miriam, colocada como uma profetisa na Bíblia, e ela fez o quê? Macomunou com Arão contra Moisés. E aí aconteceu, ela ficou leprosa. Aí Moisés intercedeu por ela e Deus então falou que em 7 dias ela voltaria para o acampamento limpa da lepra. Ela teve 7 dias isolada. Então quer dizer, sendo uma profetisa do Senhor, colocar como uma profetisa do Senhor na vida, ela pecou. Então quem é que nunca pecou, gente? Se tivesse um ser humano na face da terra que não pecou e morreu, Jesus não precisava ter morrido por nós, porque esse sacrifício já seria o suficiente. Mas não teve. Por isso Jesus se fez carne e morreu por nós. Por isso é que ele sofreu o que sofreu por nós. Porque não existe nenhum ser humano perfeito. Portanto, não creiam que a pessoa convertida vai ser perfeita, não vai errar, não vai se descontrolar em algum momento, não vai, continua sendo falha. Só que a pessoa agora, ela compreende os seus erros, é diferente. Ela agora sabe, que nem, por exemplo, quando eu aumento o tom de voz com a minha mãe, com meu pai, eu sinto mal por isso. Mas muitas vezes eu sou provocado, levado a isso, pela atitude deles, entendeu? Eu nunca levanto o tom de voz se não for porque eles estão me provocando antes, você entendeu? É complicado, às vezes a gente perdeu o controle, porque a gente é provocado. Então, o ser humano não vai, que nem Moisés, por exemplo, ele é colocado como o homem mais manso que já existiu na Terra, Moisés. E mesmo assim ele perdeu o controle lá e bateu na pedra.
xingou o povo lá, falou um monte de coisa e bateu na pedra em vez de conversar com a pedra, como Jesus, como Deus ordenou, e não deu honra e glória a Deus. Porque ele não aguentou mais aquela situação. Então, o próprio Jesus teve um momento lá que ele se controlou e arrebentou tudo lá no templo, porque os caras estavam vendendo coisa dentro do templo. Então, quer dizer, se até o próprio Jesus se descontrolou, quem era nós, seres humanos? Ninguém vai ficar perfeito, vai ficar manso porque se converteu. Você entendeu? Nós ainda continuamos, mesmo convertidos, batizados, nós ainda continuamos tendo o lado ruim dentro da gente. O mal continua aqui, as trevas continuam aqui. Elas só serão removidas quando Jesus retornar. Aí ele vai remover essa treva, vai nos transformar, remover nossa treva, deixando só a luz. Mas enquanto isso não acontecer, nós continuamos a ser seres humanos falhos. E podemos pecar, podemos tropeçar, podemos ofender, podemos magoar. Então, não fique apontando, ah não, porque ele foi grosso comigo, ah não, porque isso, aquilo outro, não aceito, não sei o quê. Mas você nunca foi grosso com alguém? Eu duvido, eu duvido. Porque acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. Em algum momento a pessoa estranha acaba sendo grossa com alguém, entendeu? Então, quer dizer que você também não quer ser perdoada, então? Então quer dizer que você está se condenando ao lago de fogo. Não, porque se você acha que uma pessoa não merece perdão, como é que você acha que você vai merecer o perdão, então? De Deus? Não tem como, gente. Você percebe que é uma burrice falar, não, não posso perdoar, não, não perdoo de jeito nenhum. Então você também não vai ser perdoada. Então é isso. Não é por que a pessoa fala isso? Porque ela não crê em Deus. Porque se ela cresce em Deus, se ela cresce na salvação, se ela cresce na vida eterna, na segunda vinda de Jesus, no advento, ela, com certeza, ela perdoaria. Porque ela entenderia que ela precisa do perdão para ir para esse advento. Essa pessoa, provavelmente, na mente dela, ela crê que ela vai para a morte de todo jeito. Que ela vai por fim dela assim, no túmulo. Que não existe vida depois disso. Ela não crê na salvação. Ela não crê na vida eterna. Por isso, ela não perdoa. Porque ela não crê que Deus vai nos perdoar. Porque falta estudo para essa pessoa. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Sabemos que o Senhor, que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Sabemos que está cada vez mais próxima a hora, Senhor. Façamos com que eu e as pessoas que estão me ouvindo sejamos preparados para a sua volta, Senhor. Que seja me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, e mesmo aquelas que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, que possam estar preparadas para a sua volta e que todos possamos estar juntos lá, lá na vida eterna, porque lá é o nosso lugar. Estará junto com o Senhor na vida eterna, Pai. E poderemos abraçar e agradecer por tudo que é feito por nós, Senhor. Tenho certeza, meu Deus, que a melhor coisa que vai acontecer é ver você, Pai. Não é ver que já se foi, não é retornar as pessoas que já perderam, não é ter a vida com saúde sem mal, mas a melhor coisa é poder viver ao lado desse Senhor maravilhoso que Tu és, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Abençoe a todos nós, Pai. Nos ilumine, Senhor, seja sempre conosco, Pai. Eu peço, Senhor, que as pessoas que estão trabalhando nesse momento, inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, possam voltar para casa em segurança que está trabalhando, Senhor. Ilumina e abençoa essas pessoas, Pai, e a mim também, Senhor. Que todos possamos ser abençoados com a sua graça, com o seu amor, Pai. Estejai sempre conosco, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Esteja conosco, agora e sempre, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Peço toda a sua proteção, toda a sua honra e glória sobre a nossa vida. E que cada pecado que nós cometemos, porque perfeitos não somos, Pai, cada pecado que nós possamos nos sentir mal, amargurados e revoltados por ter acontecido isso, Pai, e possamos nos arrepender para que possamos estar juntos na vida eterna, Senhor. Que sejamos sempre juntos, Pai, e que possamos confiar na Bíblia, pois lá o Senhor revela que vai voltar. Por várias vezes está revelada a volta de Jesus, e por isso nós cremos no advento, Senhor. Cremos também no seu dia de guarda, Pai, pois queremos estar sempre unidos, Senhor, e sempre lembrar da tua criação, lembrar da tua salvação, comemorando a tua Santa Ceia para lembrar que a vitória já é nossa, comemorando a Santa Ceia para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Então nós temos o sábado, Pai, para lembrar da criação, temos a Santa Ceia para lembrar da redenção que foi Jesus morrendo naquela cruz, e lembrar da promessa de Jesus, que vai voltar para a nossa salvação, para nos salvar daqui, nos resgatar deste mundo, Senhor. Que possamos esperar essa maravilhosa volta, Pai, que será um dia maravilhoso, o dia do Senhor, como é chamado na Bíblia, Pai. Que possamos esperar esse dia. Eu quero estar vivo, eu gostaria muito de estar vivo nesse dia, só para ver esse Senhor maravilhoso descendo do céu. Isso é maravilhoso, com certeza quem estiver vivo
né, vai ser maravilhoso, Pai. Que eu peço e oro,